Boa noite a todos. É com muita alegria que voltamos ao CRE Digital para fazermos estudo do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje iremos falar da lição 69, Na Luz da Compaixão. E o que inspirou essa lição foram palavras de Jesus a seus discípulos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Essa lição é importante a gente entender que quando Emmanuel nos fala, ele nos fala para o espírito imortal. Portanto, a profundidade e a clareza com a qual ele nos fala é avassaladora. É importante nos colocarmos como aprendizes. Muitas vezes, quando lemos Emmanuel, nos sentimos mais inteligentes, mas a inteligência é dele. E nós devemos ter a humildade de nos posicionarmos e nos colocarmos no nosso devido lugar, como pessoas em processo de evolução e, portanto, cheios de defeitos e erros. Muito bem. As bem-aventuranças, essa bem-aventurança, ela é de efeito imediato. Uma vez que eu pratico o bem, eu recebo este bem de volta. Como nós temos visto aí, muitas correntes imbuídas de exercitar a gentileza, e esta gentileza vai gerando o efeito cascata por onde quer que passa. Então, essa é uma bem-aventurança que nós devemos ter muita alegria em ouvi-la, porque é uma grande oportunidade de uma vez por todas, nos colocarmos no caminho do bem e do amor, rumo à nossa evolução. Venho aqui, então, primeiro colocar um grande exemplo de compaixão, que foi contado por um espírita conhecido, quando, num bate-papo com o Chico, ele indagou qual teria sido o destino de Hitler após o seu desencarne. E Chico lhe disse: bem, imediatamente ao seu desencarne, Hitler fora condenado a 1000 anos numa prisão espiritual em Plutão. E também, imediatamente, fora levado para esta prisão, pois milhões e milhões de ofendidos não o haviam perdoado. E diz que quando o Gandhi chega aos planos espirituais mais elevados da Terra, ele fica sabendo disso e pede uma audiência com Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é claro, Jesus o atende no que emocionado em vê-lo, Gandhi indaga sobre o destino de Hitler. E Jesus confirma que ele está em sua prisão, na prisão em Plutão, por esse período, e Gandhi se oferece para ser o seu guia espiritual no caminho do amor, do bem e da verdade. Então, eu inicio nossa reflexão lembrando a todos que o tempo todo somos agraciados por essas bênçãos, por essas ajudas que vêm do alto. Compaixão é um verbo de ação. Não adianta ficarmos no mundo imaginário tentando imaginar de como vou ajudar, se eu não, de fato, puser a mão na massa e for para cima em auxílio do meu ofensor ou de algum desagravo, eu não irei trabalhar com compaixão.
E nós temos 3 passos para trabalhar essa compaixão. O primeiro deles é a empatia, me colocar na posição do outro. O segundo passo é a gentileza, onde eu aceito ou recebo de maneira pacífica e mansa a ofensa e não reajo. Vou agir de maneira compassiva com este que está agindo em engano. Por quê? Porque reconheço no outro o mesmo erro que ontem cometi. E nós temos que entender que a compaixão ela funciona em 2 esferas, na esfera intelectual e na esfera emocional. Podemos compreender esses 3 passos do ponto de vista intelectual, mas se não pusermos para a prática da compaixão no que se refere à emoção, nós não seremos de fato bem-sucedidos nessa ação, né? Importante também nesse caminho, e para podermos entendermos essa lição, é entender o perdão. Paulo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica que perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. O verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, não adianta aquele perdão da boca para fora, eu o perdoo, mas que você coloca o outro numa situação, vamos dizer, desnecessariamente inferior. O verdadeiro perdão vem do reconhecimento de que a ofensa foi feita, ela tem o processo, né? Muitas vezes no primeiro momento ficamos com raiva, depois essa raiva se abranda e depois passamos a tentar entender o ofensor. E nesse sentido aí, nós chegamos ao verdadeiro perdão, ao perdão que sai do nosso coração, né? E para mostrarmos mais uma vez que estamos, né, lutando rumo à evolução, eu vou lembrar de uma historinha que aconteceu com o Chico. Numa de suas homenagens, ele recebeu uma homenagem numa pequena cidade do interior, onde o prefeito e todas as autoridades se reuniram para recebê-lo, para dar a chave da cidade, aquela pompa toda. E num determinado momento dessa celebração, o prefeito se dirige ao Chico e fala: Chico, onde você gostaria de ir na nossa cidade? E Chico diz para ele: para a cadeia. Eu queria ir para a cadeia. Todo mundo fica um pouco atônito com uma resposta dessa, né? Uma cidade que possuía tantos locais de visitação pública, enfim, locais bonitos, praças, enfim, locais turísticos, né? Se dirigiram para a cadeia. E lá chegando, o Chico pede, né, daquele jeito humilde e simples dele, fala: gostaria de estar junto dos presos, pois quero orar com eles, né, rezar uma prece, né? E depois de rezar essa prece, né, Chico vira para o prefeito e fala: quantos somos nós aqui? Né? E é muito interessante porque essa pergunta, ela tem camadas de entendimento, e a camada mais profunda é aquela que: quantos de nós aqui somos porque somos pecadores, porque somos pertencentes ao planeta Terra, um planeta de provas e expiações, se dirigindo a tornar-se um planeta de regeneração, né? E dentro desse caminho nós temos ainda muitas dores, muitos problemas, mas que através do amor e do esforço próprio, todos nós iremos
nos melhorar, né? Então, eu lembro também da figura de Judas, né? Que delatou Cristo e todo mundo, poxa vida, ele foi acometido por uma ilusão, né? Houve toda uma história que o colocou a achar que a boa nova iria de uma maneira não amorosa adentrar no coração de todos. Então, Judas até hoje, ele é lembrado como alguém que errou gravemente. No entanto, esquecemos que isso aconteceu há mais de 2000 anos e Judas já brilha entre espíritos de elevada qualidade espiritual, posto que fez muitos trabalhos, né? E ainda é usado o nome dele de maneira pejorativa. Assim, então, devemos entender que os erros das pessoas devem ser vistos como uma fotografia, tá? Há 10 anos atrás, aconteceu um fato. Então, tira-se uma foto desse fato. No entanto, 10 anos se passaram e aquele fato ficou para trás. Aquela pessoa se transformou, aquela pessoa evoluiu, assim como nós. Portanto, por que eu vou me manter ligado com o meu ofensor? Perdoar, portanto, é o melhor caminho, né? Para que nós, obviamente, e se este ofensor mantiver a sua ofensa, mantiver esse ato, por que não dar, como Jesus nos deu, o seu exemplo através de suas atitudes, de modo que essa pessoa possa entender que ela está agindo em erro, né? Então, o exercício do perdão, ele nos alivia a alma, nos tranquiliza e retira os laços que nos envolvem com o nosso agressor, né? Misericórdia é a porta de acesso à pedagogia de Deus, que usa o tempo para corrigir os erros, e sua pedagogia chama-se amor, né? Então, vamos aproveitar nossa oportunidade nessa encarnação, vamos sermos positivos, vamos agirmos como um humilde, que aceita a informação de todos, que se eleva, que se alegra com uma novidade e que aprende o tempo todo. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescermos, né? E, obviamente, para colocarmos em prática a principal lei deixada por Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Assim, de maneira a elevar o ânimo de todos, de que todos nós precisamos agora olharmos para dentro de nós, nos melhorarmos, revigorarmos nossas crenças e melhorarmos o nosso mundo a partir e através de nós mesmos, deixo aqui uma oração maravilhosa de São Francisco de Assis, né, que vai nos encher de paz e vai fazer nossos corações transbordar de amor, que peço a licença para ler. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.